Bom dia, povo abençoado de Jesus. Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Livro de Juízes, capítulo 9 ao capítulo 12. E agora Abimeleque, filho da concubina, né? Vira para o povo e fala: o que parece que 70 possa reinar sobre vós. Lembrando, ele é filho de Jerubal ou Gideão. E ele vai matar os seus 70 irmãos, mas um deles consegue fugir. E ele vai contar uma história sobre a árvore que eles pedem para a árvore reinar, e por fim pede um espinheiro para reinar sobre eles. E aí o espinheiro fala: entra debaixo da minha sombra. O espinheiro, na realidade, é ele mesmo, que assumiu o posto de rei de Israel, ou de senhor, né? Não havia ainda rei, né, composto em Israel, mas era o cabeça, né, que iria comandar o Israel naquele momento. E ele diz que ele é o espinheiro, ou seja, filho de Jerubal, de Gideão, com a sua concubina, assassina 69 irmãos e um consegue fugir. Para matar os seus irmãos, ele pega as peças de prata da casa do ídolo de Baal-berite, que os homens da cidade dão para ele, e ele contrata homens para fazer essa obra nefasta. Contrata homens malignos, sendo que ele já andava no meio de homens malignos, né? E aqueles homens vão proclamar Abimeleque rei sobre o povo. E agora vem a história das árvores e do espinheiro. E ele diz que o espinheiro, ele é Jotão. Vocês estão pedindo o espinheiro para comandar, para governar sobre vocês, né? Desculpa, Jotão conta essa história e diz que Abimeleque é o espinheiro. Então, o filho legítimo de Gideão, né? Não era filho de concubina, fugiu para que o seu irmão não o matasse também, né? Ele conta a história do espinheiro e fala: o espinheiro vai reinar sobre vocês. Mais uma vez é escolha, o governo também sobre nós é uma escolha. Nós temos que escolher, não podemos cochear entre dois senhores. É interessante que lá na frente nós vamos ver a história de Elias. E ele conclama o povo de Israel e diz: até quando cocheareis entre dois senhores? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, servi ao Senhor. E hoje Deus também te conclama a quem você quer servir. Escolher o espinheiro, então o espinheiro vai reinar sobre eles. Na política, na nossa vida, como cidadão, também é assim. Interessante como cristão pode votar em um partido que apoia aborto, que apoia casamento homoafetivo e outras coisas. Se um cristão faz isso, como que o Espírito de Deus está nele? Nós temos que definir se Baal é Deus ou se Jesus é Deus. Qual você quer seguir? Se é Jesus, você vai ter que ficar nos preceitos da Bíblia. E é isso que eles escolheram. Escolheram Abimeleque. Já era um homem maligno, terrível, né? Que já havia assassinado 69 dos seus irmãos por causa de poder, de dinheiro, né? De reinar sobre as pessoas de uma forma, o espinheiro reinando. Agora a Bíblia diz que Deus suscita um espírito de aversão entre os moradores de Siquém e Abimeleque, né? E o que acontece, né? Que um homem lá vai começar a falar mal de Abimeleque, que Abimeleque não é nada, que Abimeleque não podia reinar, que deveria ser destruído, né? E começa a falar tudo aquilo que ele pensava a respeito de Abimeleque. Agora chega nos ouvidos de Abimeleque que Gaal e os seus irmãos insuflaram a cidade contra Abimeleque, né? Estavam destruindo as suas vinhas, pisando tudo aquilo que era dele, destruindo. Abimeleque vai perseguir Gaal, né, e os seus irmãos, e vai lutar contra eles. Muitos vão morrer e cair diante dele. Ele vai expulsar Gaal e os seus irmãos, para que não ficassem mais naquela cidade. Expulsa-os e lança-os fora de Siquém. Agora ele arremete contra a cidade e o povo sobe numa torre. E Abimeleque pega um ramo e manda que todos pegassem também uma ramada de árvore e vão botar fogo naquela torre com as pessoas dentro. E vão matar todas aquelas pessoas que tinham se refugiado dentro daquela torre. Impressionante a maldade desse homem, né? Tanto que ele fez, foi maligno quando ele reinava ali sobre Israel. Agora ele vai para outra cidade para tentar destruir, eles sobem a torre, mas uma mulher remete uma pedra de moinho e racha o crânio de Abimeleque.
E ele, agonizando, pede ao seu moço, seu escudeiro, que o atravesse com a sua espada, para não falar que ele foi morto por uma mulher. Olha o orgulho, né? Olha o orgulho de um homem maligno, né? E aquele rapaz faz aquilo que ele mandou e atravessa ele, e ele morre ali. Jaz Abimeleque, né? O que se dizia poderoso, rachado a cabeça por uma pedra de moinho lançada de uma torre por uma mulher. Fala que todo o mal que Abimeleque fez com seus irmãos, Deus retornou a ele com aquela pedra de moinho na cabeça. E também ao povo de Siquém mandou a maldição de Jotão, o único filho de Gideão que havia sobrado, né? Matou seus 69 irmãos. E assim passamos mais um capítulo do livro de Juízes. Agora começa a falar o nome de vários libertadores que Deus levanta durante a vida dos habitantes de Israel naquela terra, né? E fala o tempo que eles julgaram Israel, foram usados, né? Assim na nossa vida também, Deus levanta pessoas para nos ajudar, pessoas cheias do Espírito, para nos apontar, para nos admoestar com amor, com longanimidade, temperança, usando a palavra para nos trazer de volta para o caminho. Então Deus, na misericórdia dele, na ignorância daquele povo, adorando a ídolos, porque o povo é destruído porque falta conhecimento, e eles rapidamente esqueciam daquilo tudo que Deus havia feito, e seguiam seus deuses, e Deus tinha misericórdia e levantava um libertador. E eles voltavam a adorar a deuses, e Deus tinha misericórdia e levantava outro libertador, porque toda vez que eles adoravam outros deuses, Deus se apartava, e o inimigo entrava para matar, roubar e destruir. E assim foi o levanta e cai dos filhos de Israel durante esse período dos juízes. Agora os filhos de Israel voltam, depois de vários juízes libertadores, a seguir Astarote, Baal, os Balins, né, os postes ídolos. E Deus agora levanta o povo filisteu. É interessante que os filisteus, eles habitavam onde é ali hoje a faixa de Gaza, né, onde está hoje o Hamas. Você vê que os demônios, né, eles não morrem, né? Eles são territorialistas e permanecem ali, agindo da mesma maneira, da astúcia, da maldade contra Israel, contra o povo judeu, até hoje, né? É uma luta constante, né, deles contra aqueles inimigos, e na nossa vida também é uma luta constante da nossa carne contra o espírito, do espírito contra a carne, dos nossos inimigos que não são carnais, mas são espirituais. Agora eles clamam ao Senhor e Deus fala com ele: eu não vos livrei vocês do Egito, de todos os seus inimigos, quando vocês clamaram a mim, mas agora não vou livrar vocês mais, que vocês clamem aos deuses de pau, de pedra e de barro que vocês estão servindo. Clamem a eles para que te livre. Já havia 18 anos que eles estavam entregues nas mãos dos seus inimigos. Os filhos de Israel se humilharam, clamaram diante de Deus e deitaram fora todos os deuses que estavam ali, quebraram seus ídolos, né? Isso vai mover o coração de Deus. Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que Deus já não podia mais reter a sua compaixão pelo povo, pelos filhos de Israel estarem clamando a ele, né? E eles perguntam: quem é que vai lutar por nós? Quem é que vai nos libertar da mão desses inimigos, dos filisteus e de outros inimigos? Agora aparece a história de Jefté, homem de guerra, porém filho de uma prostituta. E ele tinha outros irmãos, embora ele era filho de uma prostituta, os seus irmãos o expulsaram de casa. E ele foi morar fora com um monte de homens também malignos, né? Homens que andavam errantes pelo caminho. Agora eles vão recorrer a Jefté e clamam a Jefté: vem e reine sobre nós, né? E seja cabeça sobre nós e nos ajude a nos libertar das mãos dos filisteus. E Jefté fala eles fazerem uma aliança, um juramento, né? Que se ele fosse vencesse, ele seria o cabeça. E ele fala: por que vocês vêm agora a mim? Porque eles estão em aperto, vocês não me expulsaram, não me lançaram fora? Faz então o pacto, ele fala: se o Senhor entregar esses inimigos nas minhas mãos, eu serei de vós cabeça. E eles concordam e fazem uma aliança com Jefté. Agora o rei de Amon fala para Jefté entregar de volta as terras que ele julgava ser deles, né, por direito. E Jefté fala: por um acaso vocês não recusaram deixar os filhos de Israel passar no meio de vós?
e o Senhor não nos entregou nas nossas mãos. Portanto, essa terra não é sua, essa terra é nossa, e nós não vamos te devolver coisa nenhuma, né? E agora o Espírito do Senhor vai vir sobre Jefté, e ele vai falar: se o Senhor me entregar todos esses, a primeira pessoa da minha casa que sair, eu entregarei em holocausto para o Senhor. E aí ele sai e vence a guerra. E quando ele volta, a sua filha única sai ao seu encontro, né? E ele fala o voto que ele fez. E ela pede para chorar a sua virgindade, né? 2 meses, né? E ela nunca mais ia experimentar varão. Muitos dizem que ele matou a sua filha em holocausto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que esse voto à sua filha não poderia gerar descendentes para ele, não poderia mais ter nenhum homem, né? E ela vai cumprir o voto que o pai fez. Por isso fala que nenhum varão vai possuí-la. Agora, essa interpretação, eu creio que é a mais provável e passível, porque Deus de Israel nunca pediu sacrifício humano, nunca aceitou sacrifício humano. Quando ele quis sacrificar alguém, sacrificou o seu próprio filho no nosso lugar. Porque em vez de nos matar, ou matar os nossos, ele ofereceu dele em holocausto, para que através da morte do filho dele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O presente de Deus para o mundo chama Jesus. E Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E hoje nós temos acesso ao Deus de Israel, ao Deus Criador do universo, através do nome do seu Filho, um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então, o voto fala: ela jamais foi possuída por nenhum varão, por isso que ela chorou a sua virgindade por 2 meses. Jefté fez um voto de tolo e teve que cumprir o seu voto. A Bíblia fala: é melhor que você não vote do que votar e não cumprir. E agora Jefté vai lutar contra os filhos de Efraim, porque eles falam: por que você não nos convocou para sair a guerra com você? Nós vamos destruir a você e a sua casa. E ele junta os homens de Gileade e põe os povo de Efraim para correr. E agora ele coloca guardas no Jordão. Se alguém tentasse passar o Jordão para o outro lado e fosse da tribo de Efraim, ele matava aquela pessoa, porque eles tinham um sotaque e não conseguiam repetir uma palavra, e quando eles descobriam que eles era efraimita, ele os matava. E naquele tempo morreram de Efraim 42 mil homens. E agora começa a contar a história de diversos juízes, uma história resumida de cada um, vai falando cada um, que na realidade não são somente juízes, mas libertadores do povo de Israel. Que Deus te abençoe e te guarde, que te livre de todo mal. Terminamos mais um dia de estudo com a graça de Deus. Fique na paz.